O Rafinha é o pai do Real Madrid. E se você tinha alguma dúvida disso, agora não tem mais. São 2 anos seguidos em que o Rafinha decide a final de Supercopa da Espanha em cima do Real Madrid. 2 anos seguidos. Não é um jogo isolado, não é um lance perdido no tempo. São 2 finais, 2 jogos grandes, 2 momentos em que o peso da camisa aparece. E em todas as 2, o Rafinha foi lá e resolveu. E o detalhe que deixa tudo ainda mais absurdo é que ele marcou 2 gols em cada final. 2 gols em cada decisão. Isso não é normal, isso não acontece por acaso. O Rafinha não some no jogo contra o Real. Ele cresce, ele chama a responsabilidade, pede a bola, vai pra cima, não se esconde, e isso ficou escancarado nessas 2 Supercopas. Sempre que o jogo ficou tenso, sempre que o Real tentou reagir, o Rafinha tava lá participando, correndo, pressionando, finalizando. E hoje já dá pra afirmar sem medo nenhum, é o Rafinha que faz o Barcelona funcionar. Não tem jeito, quando ele não joga, o time simplesmente não anda. Parece que o Barça fica sem alma. O meio até troca passe, mas não é a mesma coisa de quando o Rafinha tá em campo. O Barça sem o Rafinha não assusta ninguém. Falta intensidade, falta verticalidade, falta alguém pra quebrar linha e incomodar a defesa adversária. Isso ficou muito claro em vários momentos da temporada. Em jogos da Champions League, sem o Rafinha, o Barcelona parecia perdido. Tinha posse de bola, mas não sabia o que fazer com ela. Tocava de lado, voltava a bola, mas não criava perigo real. Em alguns jogos da La Liga, foi a mesma coisa. Um Barça previsível, lento, sem agressividade. E não é coincidência. No último El Clássico entre o Barcelona e o Real Madrid pela La Liga, que o Barça perdeu, teve até a treta entre o Yamal com o Vinícius. O Rafinha entrou no meio pra proteger, coisa normal de clássico. Mas o Rafinha não jogou aquele jogo, ele tava machucado e o Barcelona sentiu muito naquele jogo. Quando o Rafinha não tá em campo, o Real Madrid se sente mais confortável. A defesa não é tão pressionada, o lateral sobe mais tranquilo, o jogo fica mais controlado pro Real. Com o Rafinha em campo é diferente, ele não deixa ninguém confortável. Ele corre, ele aperta, ele incomoda o tempo todo, e isso cansa o adversário. E quando chegou mais uma final de Supercopa da Espanha contra o Real Madrid, não teve surpresa nenhuma para quem acompanha futebol de verdade. O roteiro foi o mesmo: jogo grande, pressão máxima, rival histórico do outro lado. E o Rafinha foi lá e decidiu de novo. 2 gols, mais um título, mais uma final resolvida em cima do Real Madrid, mais uma vez o nome dele sendo o principal da decisão. E aquela cena patética do Mbappé não querendo que os jogadores do Real Madrid ficassem em campo para ver o Barça levantar a taça da Supercopa. Isso é coisa de jogador mimado. Perdeu, aceita. Futebol é isso. Um ganha, o outro perde. Agora é engraçado como a narrativa muda dependendo de quem faz. Porque se fosse o Vini fazendo isso, ou se fosse o Yamal, a Espanha inteira já estaria falando sobre, mano. E sinceramente, depois que o Mbappé chegou no Real Madrid, o Real não ganhou mais nada de importante. Enquanto isso, o Barcelona segue levantando taça. E sempre que tem jogo grande contra o Real, sempre que tem decisão, sempre que tem final, tem um nome aparecendo mais do que os outros: Rafinha. 2 anos seguidos decidindo o final. 2 anos seguidos marcando 2 gols em decisão contra o Real Madrid. Isso cria um peso psicológico. O Real entra em campo já sabendo que se vacilar o Rafinha resolve. Já virou costume, já virou pesadelo. Mano, e pode falar o que quiser, o Rafinha é brabo. E não é opinião, é realidade. O que esse cara fez recentemente foi pra calar muita gente, inclusive a FIFA. O Rafinha mostrou pra FIFA e pra quem ainda duvidava que ele é o melhor jogador do mundo hoje. Não tem discussão, não tem debate, os números estão aí, o desempenho tá aí e o impacto em campo tá aí. O cara foi artilheiro da Champions League passada. Jogou a Champions em nível absurdo, decidindo o jogo grande, aparecendo quando o Barça mais precisava. Na Espanha, ganhou tudo com o Barcelona. La Liga, Supercopa, tudo que dava pra ganhar, ele ganhou com o Barça. E mesmo assim, não ficou nem no top 3 melhor do mundo. A FIFA é uma farsa. Enquanto o Vinícius Júnior fica chorando e dançando lá com a Virgínia, o Rafinha vai se tornando o jogador principal da seleção brasileira. Ah, mas o Vini fez um golaço. Foi um baita golaço. Mas mesmo assim não tem constância de jogos bons. Está com um rendimento horrível pelo Real Madrid e nem vou falar de seleção porque já são anos que ele não joga bem pela seleção. Hoje, sem exagero nenhum, o Rafinha é o melhor jogador da seleção brasileira em atividade. O melhor brasileiro atuando no futebol mundial. Disparado. Não é só técnica, é liderança, é mentalidade, é responsabilidade. O Barcelona, ele é capitão absoluto, líder dentro e fora de campo, jogador que chama a responsabilidade em jogo grande, em final, em clássico e contra o Real Madrid, então não tem nem o que discutir. O Rafinha destruiu o Real Madrid, decidiu o final, fez gol em decisão, resolveu quando a pressão era máxima. Podem ir se acostumando, porque sempre que tiver El Clássico, o Rafinha vai aparecer, como ele sempre aparece, seja na La Liga, seja na Supercopa da Espanha ou até mesmo numa Champions League. O homem vai estar lá, pronto para deixar a marca dele. Em jogo grande, em decisão contra o Real Madrid, o Rafinha cresce, não se esconde, não foge da responsabilidade
responsabilidade. Resolve. Dito isso, só faltou o Real Madrid pedir a bênção pro seu pai, que se chama Rafinha.